Em vários países, o dia 1º é feriado nacional e dedicado a festas, manifestações, passeatas, exposições e eventos reivindicatórios. Uma das conquistas no Brasil foi a redução da jornada de trabalho em 1988 e a instituição do salário mínimo em 1940 pelo presidente Getúlio Vargas. Um ano depois, foi criada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver questões judiciais dos trabalhadores. Para discutir os direitos do trabalhador, o Alerj Debate de hoje convidou o deputado Gilberto Palmares, o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio, Almir Aguiar, e o diretor executivo da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Marcelo Azevedo. Deputado, podemos dizer que em todas essas décadas houve grandes conquistas pelos trabalhadores? De fato, o 1º de maio, que é a data internacional da classe trabalhadora, é um momento de se comemorar, de se marcar as conquistas da classe trabalhadora, mas também de denunciar a situação de exploração em que os trabalhadores ainda continuam vivendo. Devemos dizer ainda há pouco que na Constituição de 88 foi um avanço. A jornada de trabalho até então era de 48 horas e a Constituição reduziu para 44. Mas o pleito já na época dos trabalhadores dos setores progressistas era de jornada de 40 horas de trabalho. Então houve um avanço, mas não na dimensão que era pleiteada. Então, o 1º de maio desse ano, entre outras bandeiras, está colocando também a bandeira da redução da jornada de trabalho para 40 horas. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que tem um 1º de maio e perto dele tem um 28 de abril, que tem tudo a ver também com essa discussão. As condições de trabalho, a questão de acidentes. Ainda outro dia saiu uma matéria dizendo que o Comperj, uma das principais obras que estão sendo realizadas no Rio de Janeiro, um trabalhador morreu esmagado por uma máquina. Teve pouquíssima repercussão na imprensa, mas essa é uma ocorrência ainda muito comum em várias categorias de trabalhadores. Então é um momento de comemorar os avanços, mas também de cobrar outras questões que ainda a gente está longe de ter construído uma situação que garanta a dignidade a todos os trabalhadores. Deputado, há mais de 70 anos foi instituído o salário mínimo para suprir as necessidades de uma família. Essa decisão, na época, foi necessária, a instituição do salário mínimo? Não, eu acho o debate de ter um patamar mínimo que todo e qualquer trabalhadora, independente da atividade que exerça, faz jus para dar um mínimo de dignidade a essa família, é uma questão e foi uma questão importante, né? Agora, também na época que foi instituído o salário mínimo, foram estabelecidos os parâmetros do salário mínimo. Seria o mínimo necessário para uma família de 2 adultos e de 2 crianças, uma família média, né, possa poder viver com o mínimo de dignidade, garantindo a alimentação, a questão do vestuário e do transporte. E nós temos uma instituição criada pelo movimento sindical desde a década de 50, que é o DIEESE, que há muitos anos faz uma comparação, dizendo no Brasil, para fazer jus à lei que criou o salário mínimo lá na década de 40, quanto deveria ser o salário mínimo hoje? Então, hoje o salário mínimo devia ser acima de R$2.000 para ele atender o que foi estabelecido na lei. Então nós temos que comemorar, porque nos últimos anos, particularmente nos 8 anos de governo do presidente Lula, você teve uma política que tendeu a recuperar o poder de compra do salário mínimo, ter a cada ano um reajuste acima da inflação. Houve uma recuperação, mas ainda muito distante de respeitar a legislação que criou o salário mínimo. Como a CUT analisa isso, Marcelo Azevedo? Nós conversamos agora há pouco justamente sobre isso, né? O salário mínimo não atende a necessidade de uma família. É importante a gente dizer sobre o salário mínimo que hoje 75% dos trabalhadores e trabalhadoras no país recebem até um salário mínimo e meio. Né? Nós da CUT fizemos várias marchas a Brasília buscando uma política permanente de valorização do salário mínimo. O salário mínimo todo ano tem a inflação somado ao crescimento dos 2 anos anteriores, o que tem dado um ganho de crescimento, ganho de poder de compra muito grande aos trabalhadores desse país. E muitas categorias de trabalhadores e trabalhadoras têm tido seu piso salarial elevado exatamente quando você tem elevação do salário mínimo. A política de salário mínimo, exatamente com a política da Previdência, de elevação dos benefícios da Previdência, são os 2 mais importantes instrumentos de distribuição de renda nesse país. Então, valorizar o salário mínimo é uma importante bandeira da Central Única dos Trabalhadores nesse sentido, da melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Em relação
a jornada de trabalho. Por que os trabalhadores brigam até hoje para reduzir essa jornada de trabalho? O Brasil é o país que tem uma das maiores jornadas de trabalho do mundo, chegando a 44 horas, e algumas categorias, embora seja 44 horas, chega a se trabalhar mais de 60. Porque além de você ter uma carga horária muito grande e legal, há uma grande quantidade de prestação de horas extras. Nós temos setores de trabalhadores tipo comércio que ultrapassa com certeza as 60 horas. E é importante dizer que reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas impactaria somente em 2% nas folhas de pagamento das empresas. Só com a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, nós teremos a criação imediata de torno de 2,5 milhões de empregos. O país tem condições, se teve no último período uma grande aceleração do crescimento das empresas, dos seus lucros, que tranquilamente essa redução não ia quebrar o país, não ia quebrar nenhuma empresa, ia na verdade ser um importante instrumento de geração de emprego e renda que o nosso país ainda está precisando. Deputado, nós estamos falando de reduzir a jornada de trabalho, mas o senhor tem um projeto que beneficia tanto os bancários quanto a população, os clientes dos bancos, que é um projeto de lei que amplia o atendimento, o horário de atendimento das agências. Explica pra gente esse projeto. Bom, veja bem, poucas pessoas sabem, mas algumas categorias profissionais estão entre as campeãs de problemas de condições de trabalho, de problemas de saúde. O Almir, que é presidente do sindicato, é um especialista no assunto, é um batalhador da melhoria de condições de trabalho. E o bancário, o operador de telemarketing, o professor, o profissional de segurança, o motorista estão entre as categorias que sofrem um verdadeiro massacre, doenças de natureza psicológica, estresse emocional. Por outro lado, são prestação de serviços públicos como é o bancário, que as pessoas, principalmente em cidades como o Rio de Janeiro, às vezes querem pagar uma conta num determinado horário e não conseguem. As filas nos bancos até hoje, com todo o avanço tecnológico do setor financeiro, são uma constante, principalmente nos primeiros dias do mês. Então nós apresentamos um projeto em articulação com o movimento sindical bancário para ampliar o período de funcionamento dos bancos, de atendimento ao público, de 9 até às 17 horas. Isso melhora, dá uma gama, um espaço maior para que as pessoas possam ir ao banco, reduz a problemática das filas e significa também, como colocou o companheiro aqui da Central Única dos Trabalhadores, a jornada dos bancários pela lei, se a lei for efetivamente respeitada, devia ser de 6 horas, que você tem que criar novas equipes de bancários. Significa também a geração de emprego. É só você observar, eu vejo isso, que em muita agência bancária, você às vezes tem 6, 7 posições, mas você tem sempre 2 delas vazias. Então nós queremos, inclusive, acabar com isso. Almir, você como presidente do Sindicato dos Bancários no Rio, como analisa isso? Vai gerar mais empregos e também deixar o funcionário mais satisfeito, o cliente também, né? Sim, esse projeto do deputado Gilberto é importante para a categoria bancária, até porque ao longo dos anos faz parte de uma das nossas reivindicações na campanha salarial, a ampliação do horário de atendimento, porque nós temos essa visão. Hoje o trabalho bancário está cada vez mais precarizado em função das demissões e a população acaba sofrendo nas filas, no próprio horário muito pequeno para atendimento dos bancos. E, por outro lado, é necessário, com a lei, contratar mais trabalhadores. Então, nós temos um entendimento que é válido. A lei, o projeto é importante para a classe trabalhadora, para os bancários e para a sociedade nesse sentido. É importante fazer com que os bancos contratem mais trabalhadores. O processo de demissão na categoria é muito grande, então é necessário conter, e uma lei como essa ajuda a todos, né? A população, os bancários, a sociedade em geral. Ia gerar mais empregos, mas o funcionário não dobraria o horário, a carga horária dele. O objetivo é criar 2 turnos de trabalho. E com isso o banco vai contratar mais. Marcelo, você como bancário, você concorda com esses 2 turnos de atendimento? Acho que é fundamental ter 2 turnos de atendimento, porque as pessoas também têm que ter o direito de acessar o sistema financeiro quando se faz necessário. Porque o que acontece, na verdade, é que o sistema financeiro atende muito mais aos ricos nesse país, que tem acesso à internet, acesso a outros meios de atendimento, telefones exclusivos, do que os mais pobres. Os mais pobres, com certeza, para pagar suas contas, passam 2 horas, 3 horas numa fila. Quem é rico não precisa ficar na fila. Quem é pobre, com certeza, nela ficará.
É um projeto extremamente importante para a sociedade carioca, o projeto do deputado Gilberto Palmares. Em relação às campanhas que a CUT mobiliza, que a CUT faz protestos, elas surtem um efeito rápido na classe dos trabalhadores? A gente faz campanha, né, o país todo, por várias questões. Não é tão rápido porque grande parte das questões passa pelo Congresso Nacional e a correlação de forças lá geralmente não é pró-trabalhador. A gente tem feito campanha para, por exemplo, proibir a demissão imotivada, garantir a estabilidade do emprego dos trabalhadores, né, e tem muita dificuldade no Congresso. Nossa categoria, no caso dos bancários, a gente sofre muito isso. Né? Banco, tem um setor da sociedade que lucra horrores, é o banco. Contrapartida social, zero. Não tem justificativo para o banco demitir tanto. O setor que lucra tanto. Automobilístico que lucra tanto, não tem justificativo. Não tem justificativo de crise para demitir. E eu acho que é bom explicar para aquele que está nos assistindo que não se trata quando a CUT, as mais centrais sindicais, brigam pelo reconhecimento da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, convenção já reconhecida em vários países, tanto dos chamados países desenvolvidos quanto dos países em desenvolvimento. Não se está falando em estabilidade no emprego, não é estabilidade no emprego. Se está falando que o patrão pode demitir, mas que ele tem que apresentar o motivo da demissão. Porque ainda hoje ocorre, eu já vi situação disso, de às vezes uma mulher que é vítima de assédio e resiste ao assédio, é demitida. Ainda hoje acontece que uma categoria melhora a sua condição salarial, o patrão acaba o acordo salarial, sai demitindo aqueles de salário um pouco melhor para admitir outros. Ainda hoje, algumas pessoas que às vezes são extremamente competentes, dedicadas no seu setor de trabalho, se ousam organizar os seus companheiros para reivindicar um direito, são demitidas. Sim. Então é acabar com esse arbítrio. Uma coisa é uma empresa dizer o seguinte: a economia está ruim, né? Caiu o setor, quebrou, eu não tenho condição de sustentar esse número de empregados. Ela aí apresenta esse motivo, argumenta, apresenta os dados, mesmo o sindicato não concordando, demite. Outra coisa é o arbítrio de acordar, de repente não gosto da cara do Almir e demito. Então, essa luta pela Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, como lembrou aqui o companheiro Marcelo da CUT, é para proibir a chamada demissão arbitrária ou sem justo motivo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Colégio Debate, hoje falando a respeito dos direitos dos trabalhadores, que é comemorado principalmente no mês de maio. Só um instante, eu volto já já.